Olá, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Viva. Nós estamos aqui toda semana aprendendo uma porção da Palavra de Deus por meio das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós estamos revivendo o avivamento registrado no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e nós estamos, pela graça do Senhor Jesus, estudando as lições do quarto trimestre. Chegamos na metade do quarto trimestre de 2021 e o tema desse trimestre é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Na lição passada, nós estudamos que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Aprendemos a centralidade da pregação de Paulo e as expressões chaves na doutrina de Paulo e nos efeitos da mensagem da cruz. Nesta semana aprenderemos a lição de número 6, datada de 7 de novembro de 2021, que tem o título Paulo no poder do Espírito. Eu abro já um parêntese para agradecer a você. Muito obrigado você que tem se inscrito no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e faça um compartilhamento da nossa lição com outras pessoas. Dê um like aí, um joinha. Clique no sininho para você receber em primeira mão o nosso material e deixe um comentário aí na nossa timeline. Nós respondemos todas elas, né? Diga de onde você é, qual igreja você pertence, qual ministério, de qual parte do Brasil que você está falando, como é o nome do seu pastor, né? E nós vamos estar orando por você e também mencionando o seu nome no final de cada aula. Sempre nas aulas posteriores da participação de cada um de vocês no nosso canal. Vamos ao texto áureo da lição de hoje. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículo 6. Verdade prática de hoje é, uma vez movidos no poder do Espírito Santo, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregarmos o Evangelho a toda criatura, conforme está registrado lá em Marcos, né? Muito bem, vamos à leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Vamos ao objetivo geral da lição de hoje, que é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Os nossos objetivos específicos são expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito Santo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. E o ponto central de nossa lição de hoje é: para fazer a obra de Deus, é preciso viver na plenitude do Espírito, ou glória. Vamos adentrando na nossa introdução da lição de hoje. É uma lição muito importante, é uma lição que traz para nós grandes aprendizados para que nós possamos então vivenciar verdades práticas da nossa vida de hoje, olhando para as letras das Sagradas Escrituras e tirando lições para nós então implementarmos em nossa vida. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter uma missão de vida de dar testemunho de Jesus
e provar que ele é o Cristo. Está lá em Atos capítulo 19, versículos 21 e 22. Nesta lição, então, nós vamos ter na introdução aqui os 3 pontos principais que vão ser abordados, né? Veremos como Paulo pregou, número 1, Cristo no poder do Espírito Santo. O segundo, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro, a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. E aí, por fim, nós confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de poder, no poder do Espírito Santo. O texto da lição bíblica em classe se deu na 3ª viagem do apóstolo Paulo e acontece em Éfeso. Já vamos trazer o primeiro subsídio da lição de hoje, palavras do Senhor Jesus registradas no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 49 a 53. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. É o primeiro subsídio da lição de hoje, quando Jesus determina que os discípulos ali permanecessem em Jerusalém, para que fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Aí eles iriam então levar o evangelho além fronteiras, né? Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, Judéia e até os confins da terra, conforme está registrado também aí no compêndio sagrado. Vamos para o tópico de número 1, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo. Atos 22, 30. No livro de Atos mostra que, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele, quando estava no caminho de Damasco, teve aquele encontro esplêndido com o Senhor Jesus, por meio daquele clarão intenso, mais intenso do que a luz do sol, e ali ficando cego. E logo depois que Ananias impôs as mãos sobre ele, ele foi revestido pelo Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, e ele também foi batizado nas águas, e ele já saiu dali pregando, naquele lugar que ele ia perseguir e prender os cristãos, ele estava pregando o evangelho, a mensagem da cruz. Logo em seguida ele pregava Jesus, e este era o Filho de Deus, nas sinagogas, Ele está registrado aí no capítulo 9, versículo 20 do livro de Atos. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente o nome de Jesus. Também está registrado lá em Atos 9, 29. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar Jesus Cristo crucificado. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 3, que nós vamos trazer agora. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Então, lá em Atos capítulo 19, versículo 11, nós vemos aí como ele estava revestido do poder de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Nós trouxemos aí, para que os irmãos então percebessem aí na figura que nós temos aí, a viagem, a saída lá de Jerusalém, indo para Damasco, na estrada de Damasco, está aí na figura de número 2, de Damasco, onde ele teve um encontro com o Senhor Jesus, depois ele pregou na sinagoga, ele escapou de Damasco, ele saiu para o deserto da Arábia, onde ficou ali 3 anos, teve ali um seminário com o próprio Cristo, e depois ele retorna a Damasco e então volta para Jerusalém. Essas ilustrações aí nós trouxemos na lição passada e nós estamos trazendo novamente.
Vamos trazer mais um subsídio aí, ó. Tá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E nós já podemos observar que Paulo, ele pregava a palavra, como Jesus tinha dito lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós erramos, se nós não conhecemos as Escrituras, nós devemos conhecer a Escritura para acertar, para termos, porque é nela que nós vamos ter a vida eterna. Então nós precisamos de meditar na palavra de dia e de noite. O caminho da pregação é o subtópico de número 2. Depois do estágio no deserto da Arábia, como dissemos, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Depois, passados 3 anos, ele foi a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com eles 15 dias. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, que nós trouxemos aí. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 26. Em Atos, do capítulo 9, versículos 25 e 26, nesses 2 versículos passaram-se 3 anos. Isso está lá registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, que nós lemos aqui agora há pouco. Com alguma reserva, ele foi acolhido pela igreja-mãe e todos ouviram seu testemunho sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e os gregos da cidade. Atos 9, 28 e 29. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Atos 22, 17 e 18, que a gente traz aí. Ó. E aconteceu que, tornando para Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E ele depois vai preso, ele pede para ir a Roma, onde ele escreveu o livro de Efésios. Subtópico de número 3, Paulo e as 2 viagens missionárias. Nós trazemos também esse mapa aí, ó, ilustrando esse subtópico de número 3. Professor, é importante que você traga mapas, converse com seus alunos, que eles abram as Bíblias, que existem esses mapas com as viagens de Paulo. É importante para que o seu aluno, que é visual, né, existem 3 tipos de canais de comunicação. O visual, o auditivo e o sinestésico. O visual gosta de ver, né? O auditivo ele vai mais pelo ouvido, ele escuta mais, né? O canal de comunicação mais aguçado nele é auditivo, né? E o sinestésico é aquele que sempre está conversando com você, ele está encostando a mão de você, ele quer ser tocado, né? Ele quer tocar. Então é importante que nós conheçamos os canais de comunicação, porque às vezes a pessoa pode ter 2 canais, um canal, e é importante então que você utilize, né, vários tipos de mensagens, de formas de levar a mensagem, para que você então possa chegar ao entendimento deste aluno que você dá aula todos os domingos, né? Vamos lá então. Então, na primeira, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente, né? Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, como nós vamos ver aqui no mapa, né? E visitaram discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares aí que os irmãos estão observando: Icônio, Listra, Berge. Já na segunda viagem, nesse segundo mapa que nós estamos colocando aí, né, Fernanda? O apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Está em Atos de 16, capítulo 16 a 18. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e finalizar a viagem em Éfeso, né? Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, quando ele quis ir para Roma,
né, Deus, o Espírito Santo, não deixou, não era naquele momento, né, só no momento quando Deus de fato tinha ordenado que fosse. Logo acontecendo que ele teve que ir para Macedônia, né, com a visão que houve ali. Nós observamos então a síntese do tópico 1. Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Ele pregava o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Muito bem. O argumento de Paulo no tópico 2, sobre a plenitude do Espírito Santo, subtópico 1, Paulo aclara o ensino sobre plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar, né, o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com grupos de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista, como nós lemos na lição bíblica, no texto bíblico em classe de hoje. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conhecia a doutrina do batismo com o Espírito Santo, né? Eles haviam crido, está lá em Atos 19:2, que nós lemos há pouco, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. E aí, irmãos, nós podemos trazer um subsídio em Efésios capítulo 5, versículos 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele, o apóstolo, ele estava orientando, inclusive, né, como se adorava ao Senhor, com hinos, com salmos, cânticos espirituais. Então, era praticamente uma liturgia ali para os cultos, para que então os crentes, a igreja de Efésios, então realmente se apropriasse da verdadeira adoração. Em Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, diz assim: e dizendo Pedro, agora é Pedro, estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha, paralelamente nós podemos observar, né, que outro discípulo, Pedro, ele então estava, depois da visão que ele teve do lençol com os animais que Deus mandou ele comer, que ele falou que era imundo, mas depois então mandou comer, que era já também a preparação do apóstolo para levar o evangelho aos gentios, assim como Paulo. Então Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, já tinha deixado o outro Consolador, e este já estava se manifestando por meio dos apóstolos, que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e na imposição de mão desses apóstolos eram as pessoas batizadas no Espírito Santo e falavam noutras línguas, quando nós estamos aprendendo na lição de hoje, além do revestimento de poder que os impulsionava sobremaneira para que eles então levassem a mensagem da cruz àqueles judeus e gentios que estavam sendo impactados pelo poder do Evangelho. No subtópico 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão e de reconhecer Cristo, Jesus, como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2,38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Não há como haver, né, o batismo com o Espírito Santo se ela não crê no Senhor Jesus e o aceita como seu único e suficiente Salvador. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É o selo da redenção. Está lá em Efésios, versículos 13 e 14. A salvação
ela então é consumada pelo Espírito Santo, que é o selo da redenção. É a legitimidade. O batismo no Espírito Santo dá a legitimidade da obra de Deus, que o Filho consumou por meio do Espírito Santo. O que é selado, ele então passa a ser uma propriedade de quem o selou. Então, irmãos, no plano da salvação já estava o selo do Espírito Santo sendo aí confirmado pelo próprio Jesus antes de subir ao céu, como nós lemos agorinha. E também ele então, após selado o novo crente, né, que é batizado no Espírito Santo, então ele está dizendo que esse selo da promessa, ele nos dá a inviolabilidade, que nós somos salvos pelo plano de Deus Pai. Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32, vamos lá. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirada dentre vós, para que sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, após crer em Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, com o selo da promessa, o selo o plano da salvação, né, que faz parte do plano da salvação, o selo da promessa, né, e aí deixando-nos invioláveis como servos do Senhor, mas no versículo lido, nós precisamos de permanecer, né, até a vinda do Senhor ou até nós partirmos. Porque se nós não permanecermos, mesmo selados com o Espírito Santo, nós podemos perder a promessa se nós não prosseguirmos nessa caminhada rumo a Canaã celestial, nos santificando a cada dia. É o que traz a palavra do Senhor. No subtópico 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Aqui, né, está registrado lá em Atos, capítulo 18, dos versículos 21 a 28. Então, ele busca esclarecer Apolo sobre as verdades, principalmente do Espírito Santo. Vamos lá. Quem era Apolo? Né, o nosso comentarista traz para nós que era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência, como ele falava, falava fácil. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele, né? Apolo tornou-se um pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo, né? Ele fez discípulos em Éfeso, né, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então nós podemos observar aqui que era um judeu de Alexandria e era um erudito, uma pessoa que tinha, né, um conhecimento das Escrituras, e ele também falava muito de forma eloquente, mas não tinha conhecido ainda a experiência do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, né? A síntese do tópico 2, então, o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer a Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo de Deus. Vamos lá para o tópico de número 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Agora nós chegamos ao ponto que foi lido lá na lição bíblica em classe, que nós trazemos aí algumas nuances, alguns pontos que realmente são importantes destacar nesse subtópico, nesse tópico de número 3 e com os seus subtópicos. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação no cânon do Antigo Testamento. E aí nós vemos que ele foi formado aos pés de Gamaliel, ele tinha muito conhecimento da palavra e ele era um fariseu zeloso, como nós aprendemos aí nas lições anteriores. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, ou seja, cria no Deus Pai, né? Ainda
né, não tinha crido no Filho e nem no Espírito Santo, né? Na Trindade que tem no Antigo Testamento, ele aparece de forma subjetiva. No início da criação, façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tem mensagens na Bíblia, a Bíblia toda no Antigo Testamento é cristocêntrica, aponta para Cristo, e logo, como nós vimos nas lições anteriores também, na plenitude do tempo, então, nasce Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, para nos salvar, né? A sua compreensão, então, tanto quanto os demais judeus, também acreditavam num Deus único, monoteístas. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente na pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento, como nós falamos, de forma subjetiva. Na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 6, nós vamos ler o seguinte: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo estava falando desse arrebatamento até ao terceiro céu dele mesmo. Esse conhecia um homem, ele estava falando dele mesmo. Então ele teve o próprio Jesus, como nós dissemos há pouco, né? O seminário dele foi com o próprio Jesus, né? Jesus, né, o levou até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que não era lícito falar aos homens, né? Então, assim, irmãos, este apóstolo, porque a palavra apóstolos aprendemos na lição passada, né, que apóstolo, um dos requisitos era ter visto o Senhor Jesus, né? Ali, inclusive, né, depois da ressurreição, né, Jesus aparece aos discípulos e ali, como também apareceu a Saulo de Tarso, e este era apóstolo legítimo do Senhor Jesus. Do subtópico número 2, então, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vividas pelos apóstolos do dia do Pentecostes, né? A Escritura era a primeira fonte de conhecimento. E a segunda fonte era, então, a experiência do batismo no Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, de ser cheios do Espírito Santo. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão, né? Quando Ananias coloca a mão na cabeça do Saulo, então este foi cheio do Espírito Santo depois de batizado. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva, de forma clara e objetiva, que nós vemos ali, inclusive, né, como chamas de fogo na cabeça daqueles, né, que estavam 120 ali reunidos, e também falaram em outras línguas, aproximadamente 15 idiomas, segundo os registros que nós temos aí. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Nós vemos aqui que até ali era tão forte a unção do Espírito Santo na vida do apóstolo, que até, né, roupas, né, nós vimos a sombra de Pedro também curando, mas nós não podemos aí focar nisso agora, sair andando por aí para fazer sombra para os outros para poder curar. Não, nós temos que observar a palavra de Deus
com as suas especificidades. Alguns milagres aconteceram, foram registrados e aconteceram de forma específica. O subtópico 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Aí nós vamos para Atos 19, de 1 a 6, que é a lição bíblica que a leitura bíblica em classe lida hoje, né? Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, de forma alguma, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. Atos 19, 4. Nós podemos observar que isso daqui é uma forma mesmo que o apóstolo ele utilizava. Ele usava uma estratégia positiva para colocar a verdade ali. Até quando ele passou na frente ali naquela obra de arte e viu ao Deus desconhecido, né? Ele falou: esse é o Deus que eu te apresento a vocês. Né? Então, assim, as estratégias que Paulo utilizava em tempo, em fora de tempo, para levar a palavra, era uma coisa, né, fantástica. E aqui nós vemos que ele não desfaz os ensinos ali como talvez algum de nós faríamos, mas ele reforça então aquilo que os discípulos tinham aceitado, que era o Evangelho, né? E ele então coloca e revelou Cristo ali e revelou também o Espírito Santo. Paulo chega em Éfeso, né, que fica lá na Ásia Menor, e depois de passar 3 meses frequentando a sinagoga, ele começou, né, a insistir nas pregações do reino de Deus, e ao ver que alguns deles se mostravam teimosos, incrédulos, falando mal do caminho, Paulo então decidiu levar os discípulos que tinham aceitado a mensagem para a escola de Tirano. E ali, durante um espaço de 2 anos, pregou a palavra do Senhor, formou de fato esses novos líderes, esses discípulos, para que eles fossem ali, né, disseminar, eles fossem levar a palavra, e eles de fato ali, o evangelho prosperou muito ali, foram várias igrejas implantadas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia do Pentecostes. Então, ora por eles, impõe as mãos sobre a sua cabeça, o Espírito Santo derramado como chuva abundante em todos, sobre todos, e começaram a falar outras línguas e profetizar. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 6, na leitura bíblica. Iniciou-se um grande avivamento em Éfeso. Essa experiência levou os discípulos, né, Efésios, a anunciarem Jesus Cristo como Salvador, e fez a igreja crescer, irmãos, crescer em números, não apenas em números, mas em poder, em revestimento de poder do Espírito Santo. A maior prova que uma igreja está crescendo é quando ela transforma a cidade onde ela está localizada, né? E ali houve uma transformação nesse tempo, sinais, prodígios, e foram as marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Né? Depois que Paulo já tinha estado 18 meses em Corinto, ele ficou ali 3 anos nessa terceira viagem missionária, e 4 cartas foram endereçadas a Éfeso. Tá lá, as cartas de Efésios, a 1ª e 2ª Timóteo, e também em Apocalipse tem várias cartas que o João Batista, né, na ilha de Patmos, então, endereçou para aquelas igrejas. Paulo revive, irmãos, um verdadeiro avivamento em Éfeso. A igreja, né, lá era uma cidade, era uma metrópole, uma grande metrópole, com mais de 300 mil habitantes. Era capital da província da Ásia Menor, né, e tinha o templo de Diana lá, né, uma das 7 maravilhas do mundo da época, e que foi construído, né, para a deusa grega Artemis, né? E lá imperava, irmãos, o ocultismo, a bruxaria, a idolatria, mas a cidade foi empaquetada pelo poder do evangelho. E aí recuou a enfeitiçaria, a idolatria, a bruxaria, né? E Paulo implantou, né, várias igrejas ali. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Colossos e Hierápolis. E a palavra foi espalhada ali por toda a Ásia Menor. Que maravilha, né, irmãos?
né? E ainda fez uma campanha ali levantando ofertas para igrejas, né, pobres, né, para a igreja, principalmente a igreja lá da Judéia, porque estava havendo muita fome e os judeus eles tinham sido expulsos pelo imperador Cláudio, né? Os judeus tinham sido expulsos de Roma, então eles voltaram lá para a Judéia, então eles estavam passando fome, então ele levantou uma oferta e realmente abençoou a vida daqueles irmãos. Que coração bondoso, que coração amoroso. Além de ser um exímio obreiro do Senhor, um apóstolo de Cristo, né? Inclusive ele trabalhava fazendo tendas, não querendo ser pesado aos irmãos, né? A síntese do tópico 3, então, diz que as Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto Pentecostes é a segunda, né? A conclusão da lição de hoje, estamos chegando no final. No poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja de Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. Que homem de Deus, né? Nós certamente podemos pegar vários exemplos deixados por este cristão do primeiro século, implantador de igrejas. Tem várias lições que traz, inclusive de liderança, né? Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. À luz desses exemplos, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Irmãos, as Assembleias de Deus no Brasil, por volta de 1910, né, nós observamos que a mensagem que eles traziam, que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, era uma mensagem objetiva, uma mensagem simples, mas uma mensagem impactante, que impactou as vidas aqui. Deus, ele não está preocupado com números. Deus está preocupado, sim, com vidas. Ele busca os verdadeiros adoradores, né? Nós sabemos que existem duas igrejas, né? A igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível, ela vai aparecer quando a trombeta tocar e ela vai ser retirada dessa terra, e ela está na igreja visível. Mas não é toda a igreja visível que vai subir, não. Nós precisamos ter consciências e estarmos preparados para ouvir o toque da trombeta, com os nossos ouvidos aguçados para ouvir o toque da trombeta, para nós subirmos, para encontrarmos com Jesus e vivermos com Ele a eternidade. E hoje nós vamos ler esse último texto aqui bíblico, né, que é uma sugestão da irmã Regina Célia. Né? Receba o nosso abraço, irmã Regina Célia, fraterno em Cristo Jesus. Ela encaminhou que nós lêssemos Jeremias capítulo 7. Nós vamos ler versículos de 1 a 7. A palavra que da parte do Senhor vem a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas, para que adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após os outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, da terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Senhor nosso Deus, nós chegamos ao final de mais uma aula. Sei com cada professor, com cada professora, com cada vocacionado para o ensino, com os pastores, obreiros, obreiras, servos e servas, irmãos e irmãs, que estão, Senhor, neste Brasil continental, ouvindo, Senhor, essa aula. Ó Senhor, impacta a vida de cada um, abençoa que eles possam ser cheios do Espírito Santo, para que eles possam disseminar a palavra do Senhor, Senhor, em todos os cantos da terra. Porque nós sabemos que quando teu evangelho, Pai, chegar em todos os 4 cantos da terra, então virá o fim. Nós sabemos que tu virá buscar a tua igreja, Senhor. Mandará o seu filho buscar a tua igreja, Pai.
Ó Senhor Deus, pedimos por cada um, cada uma. Venha abençoar o nosso Brasil. Venha abençoar todos os países do mundo, Pai. Venha, Senhor, avivar cada coração. Despertar os crentes para que eles possam viver uma vida de santidade aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Nós também estamos aqui para cumprimentar a todos os irmãos que deixaram comentários em nossa timeline. Muito bem, um abraço para Mateus Pimentel, que lição maravilhosa, a doutrina da salvação somente por Jesus morto e ressurreto. Walter Paz da Fonseca, é o diácono, né, Walter, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu acho que é de Brasília, salvo engano. Louvo a Deus pela vida do amado pastor Júnior Pimentel e os irmãos envolvidos na obra do Senhor. O irmão Isaac Moreira também, esse servo de Deus fervoroso. Que as graças divinas permaneçam sobre todos os irmãos, em especial sobre a vida do pastor Júnior Pimentel. Sou Isaac Alvarenga, da Igreja Peniel, em Itapuã, Vila Velha, do pastor Alcemi Pantaleão, que mandamos o nosso abraço fraterno também. Leidmar Pimentel, nosso abraço, maravilhosa lição. É a minha esposa, né? Muito bem, um beijão no coração. E a irmã Regina Célia, amém? Eu sou de Anchieta do Espírito Santo, que deixou aí, né, uma sugestão de texto bíblico que nós lemos hoje no final dessa lição. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus.